fazer aqui rapidinho. Renata? Sim, Bel, pode falar. Estou fazendo aqui o formulário rapidinho, tá? Então... a Ana não respondeu ainda, mas ela estava fazendo. Eu faço aqui uma lista de presença. Te agradeço. Boa tarde, Soler. Acho que ele ainda não conectou. Boa tarde, Renata. Boa tarde, querido. Seja bem-vindo. Obrigado. Vou passar uma lista de presença aqui, que pode servir para as atividades complementares, tá? O Guilherme que perguntou, Guilherme, é só clicar aí e responder nome e matrícula. Ok, obrigado. Nada. Olá, boa tarde. Gente, então vamos começar aqui, porque a gente tem que terminar em ponto 16 horas. Até falei para a Tatiana, Soler, tentarem se ater aos seus 20 minutos. Vou falar um pouco aqui, porque estou à frente do BIBID desde 2017 e estamos na primeira edição que eu trabalhei, em 2017, tínhamos Kise Cesário e Tatiana Treufar como supervisoras, e no edital segundo a gente teve, então, Soler, Tatiana Treufar e Patrícia Garcia. Bem, vou fazer uma breve introdução aqui. Tatiana é formada em teatro pela Unirio, é professora muito especializada nas mídias, né? Então, ela vai contar um pouco das oficinas do BID, que eram muito voltadas para a questão da tecnologia, e lembrar com carinho do filme que ela editou, né, que a gente gravou, fez juntas, que se chamou Paulo de Fronten, Além do Viaduto, comemoração aos 100 anos da Escola Paulo de Fronten, foi muito lindo assim, esse momento.
E dando uma introdução também, Soler Viana, professor do Instituto de Educação. Lembro também com carinho a primeira vez que estive no Instituto de Educação em Nova Iguaçu e que a gente viu os relicários que ele estava fazendo com a turma. Tem um trabalho muito bonito e muito constante, muito próximo com os seus estudantes, a maioria as estudantes, então ele vai falar um pouco das ações do PIBID lá em 2018. E a Patrícia, que vai chegar aqui, vou dar uma breve introdução também, professora de teatro, atua na educação infantil, né? Tem a ideia de contação de histórias, então ela tem uma metodologia toda baseada em contação de histórias, uma pessoa também muito querida. Então, a gente pode começar com a Tatiana, né, Tatiana? Você tem seus 20 minutos. Aqui já está aberto para compartilhamento, se você quiser compartilhar foto, vídeo, você fica à vontade, tá? E agora a fala é toda sua. Você está sem áudio. Desculpa. Áudio vazando também. É o Soler, são os patos do Soler, eu vou dar uma mutada. Não, só para dizer que eu não preparei nada visual para mostrar, mas eu vou falar sobre os processos. Tá bom. Tá bom? Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Tatiana Treufar, eu sou artista e professora de artes cênicas no município e no estado do Rio de Janeiro desde 2001 e 2002. E eu trabalho com teatro e cinema na educação. E fui supervisora do PIBID de artes nos anos de 2017, 2018 e 2019. E antes de eu ser supervisora, eu não conhecia nada sobre o PIBID. E, pessoalmente, foi muito enriquecedor para mim, enquanto artista, né, e enquanto professora de artes. Por eu ser da linguagem de artes cênicas, eu ter tido esse envolvimento nos processos de artes visuais dos pibidianos me trouxe uma ampliação e renovação de possibilidades e conhecimentos novos. Ver os processos criativos dos pibidianos, as suas propostas de oficinas, e, na prática, as aulas com os meus alunos no colégio, né, que eu atuo, que é o Colégio Estadual Paulo de Fronten, agregou muitos valores à minha prática docente. Os meus alunos, eles não tinham, nas minhas aulas, muitas aulas de artes visuais, né? E eles puderam, então, experimentar esses vários processos criativos das oficinas dentro dessa linguagem das artes visuais. E todos aprendemos muito, né? Eu, inclusive. Aí, para citar algumas oficinas, né, que foram várias, eu quero começar falando principalmente dessa do documentário, né, da oficina de curta-metragem, porque, para mim, que trabalho com cinema na educação, essa teve foi ainda mais especial para mim, né? Em 2017, a gente fez uma oficina de curta-metragem, de criação de curta-metragem, e eu pude ser co-criadora da proposta por conta disso, de eu já ter uma experiência com cinema na educação. E aí, nessa oficina, a Priscila, que era pibidiana da época, ela tinha uma experiência com o cineclube, já tinha escrito sobre essa experiência também, e a gente pôde se juntar, então, juntar as nossas experiências e criar essa oficina juntas. Aí, nessas oficinas, os meus alunos do NEJA, né, os jovens e adultos, que nunca tinham tido experiência prática com a criação em cinema, eles puderam criar e realizar um documentário onde o tema e a proposta saiu deles. Eles quiseram falar sobre a história do colégio, que estava fazendo 100 anos na época, e sobre uma obra inacabada na escola que tinha começado e a escola estava o caos e todo mundo estudando no meio daquela obra. E aí, nessa época, a gente tinha na escola 2 professores articuladores que eles já estavam pesquisando já sobre a história da escola. Então, os alunos puderam entrevistá-los para o documentário, né? Entrevistar a diretora da escola, que foi aluna do colégio, e vários funcionários. E aí os alunos criaram roteiro, entrevistaram, filmaram, participaram praticamente do processo todo. Só mesmo a edição que eu fiz, porque o tempo era curto, o material era vasto, eu até tentei passar para eles, mas eu vi que não dava. Então, assim, eu editei, mas tentei dar uma noção, mostrar um pouco do processo para eles. Mas aí essa parte eu tive que realmente fazer sozinho. E aí, só um instante. Então, foi uma experiência que, para mim, né, e para todos os envolvidos, eu considero que foi muito interessante, tanto na criação e na realização e escuta
quanto nos entrevistados, que puderam falar também dos laços com a escola, né? A diretora, que foi aluna, pôde, né, dar o seu depoimento com muito afeto, né? E isso tudo foi muito bonito. E os alunos também puderam questionar o que eles estavam querendo saber sobre aquela obra inacabada, ter as perguntas respondidas, né? E o resultado do documentário ficou bem legal, né? Está postado no YouTube, como a Isabel já falou, chama Colégio Estadual Paulo de Fronten, além do viaduto, né? Que a gente se deu conta que, para aqueles alunos, o que eles, quando se pensava em Paulo de Fronten, se pensava no viaduto Paulo de Fronten, né? E a gente viu que tem uma escola ali com 100 anos de história, e com muita coisa bonita para contar. Então, eu acho que esse documentário acabou sendo importante para todo mundo. Ficou uma coisa afetiva para a escola também, virou um documento da escola também, podendo mostrar esses 100 anos da trajetória da escola, a escola antes da obra, a escola depois. Então, foi muito importante. E, paralelo a tudo isso, nesse período, a Priscila, né, ela, por conta da experiência com o Cineclube, ela também propôs o Cineclube no nosso colégio. Então, os alunos que fizeram esse documentário, antes de fazer o documentário, eles participaram das sessões de cineclube, assistiram documentários como Lute como uma Menina, Luz, Câmera, Pichação, Na Régua, e essas exibições tinham a presença dos realizadores e tinham debates, os alunos podiam perguntar, saber mais, e eu considero que isso ajudou muito esses alunos também, para depois eles fazerem o documentário deles, porque eles nunca tinham feito antes, não tinham tanta ligação com a linguagem do documentário, né, que não é uma coisa que é tão amplamente divulgada, né, para quem acaba vendo só na TV, enfim. Então, acho que ajudou para caramba eles criarem o próprio documentário, né? E aí eu considero essa experiência riquíssima, e dessa parceria com a Priscila e o Francisco também, que era PIBidiano na época, que participou de tudo também, isso ainda se desdobrou num artigo a 3 mãos, com o título Cinema e Democracia, o cinema como prática de autonomia na escola e fora dela, que participou do Seminário Internacional e as Tecnologias em 2017. Isso foi muito legal. Estou vazando aí. Bom, aí agora eu vou falar rapidamente, pincelar as oficinas, algumas oficinas muito interessantes que aconteceram. Em 2017, a gente ainda teve oficina de cordel, oficina Retrato e Máscaras, oficina Cartas Afeto, todas oficinas muito legais, eu pude ter a chance de ver, né, as propostas que eram incríveis e como os alunos também adoraram e foi criativo para todo mundo. Em 2018, também oficina de animação, oficina de produção sonora, fizemos exposição dos trabalhos produzidos nas oficinas. A Kise também era supervisora na época, então teve várias oficinas também que aconteceram com os alunos dela, nas aulas dela, e ela participou também com todos os trabalhos que foram realizados com os alunos dela, propostos pelos PIBidianos também, dessa culminância, dessa grande exposição, né, que teve. Em 2019, tivemos também oficinas incríveis, como stop motion, né, que os PIBidianos explicaram a técnica do stop motion, levaram aplicativos para os alunos criarem os vídeos na hora e verem na hora o resultado. E esse stop motion aconteceu de várias formas, com desenho, com objetos, alunos que queriam ser os personagens, então fizeram com pixelation. Foi lindo de ver, assim, de participar de fora, observando. Teve a oficina de monotipia, né, que eles também explicaram a técnica da monotipia, fizeram um jogo do acaso com os alunos. Teve a oficina de HQ, né, que um PIBidiano que tinha uma experiência com quadrinho, levou, né, essa proposta de quadrinho como ferramenta pedagógica e produziu junto, né, os alunos em grupos produziram HQs utilizando colagens e publicações que ele já trouxe, né, onde eles acrescentavam textos de autoria coletiva. Teve uma oficina de light painting, pintura com luz, que essa eu fiquei fascinada, que é uma técnica de fotografia que faz o registro da trajetória de um foco de luz, né? E aí eles fecharam a sala toda, foi de noite para ficar bem escuro, os alunos ajudaram a preparar tudo, levaram lanternas, várias formas de luz, e os alunos puderam, na hora, fazer o efeito, a fotografia, depois viam na tela da máquina fotográfica o resultado, ficavam encantados, aí queriam fazer de novo. Cada vez eles chegaram a escrever coisas com luz mesmo, à medida que eles iam entendendo como funcionava. Foi maravilhoso. Teve a oficina de pintura com temperos, que os alunos, os bolsistas levaram
temperos caseiros e mostraram como fazer tinta com esses temperos. E aí os alunos criaram em cartolinas pinturas com esses temperos, oficina de colagem com revistas. E todas as oficinas tinham sempre uma introdução, uma reflexão, um texto, uma proposta bacanérrima, para depois ir para a parte artística, da criação mesmo, né? E aí também, esse ano, a gente também fez a exposição desses trabalhos realizados nas oficinas, que foi lindo. Teve também a ida ao Parque Lage, na exposição Tombur, né, que eu consegui levá-los, e o PIBID participou, foi maravilhoso. E aí eu escrevi aqui 2 textinhos bem curtinhos assim para concluir assim o que eu penso sobre o PIBID, a importância do PIBID, né? Com relação à relevância da atuação das oficinas de artes na escola, né, que o PIBID proporcionou, eu considero que as oficinas realizadas pelos bolsistas do PIBID trouxeram para as aulas de artes novos caminhos e possibilidades, contribuindo para práticas pedagógicas mais elaboradas e criativas. E para além das aulas de artes, eu percebi que o caráter de oficina trouxe novos estímulos para outros professores de outras disciplinas que puderam assistir, e um outro olhar também da direção da escola sobre essas propostas artísticas. E com relação à contribuição que o programa trouxe para a minha formação e atuação profissional, eu gostaria de dizer que o PIBID foi uma grande oportunidade para mim, ampliou o meu conhecimento nas linguagens da arte, tanto teórico, através das leituras e discussões que fazíamos nas reuniões, como na prática, através da observação das propostas artísticas dos bolsistas com os alunos. Eu pude perceber a receptividade dos alunos e, junto com eles, aprender também com as atividades desenvolvidas. Eu considero uma oportunidade essa possibilidade que o programa oferece de intercâmbio de conhecimentos. Creio que todos saem ganhando, alunos, bolsistas, nós, supervisores, e a coordenação do PIBID também. Eu pude expandir o trabalho pedagógico que eu já venho desenvolvendo no colégio que atuo e agregar valor à prática que desenvolvo. As atividades trouxeram reflexões e contribuições metodológicas para a minha prática docente, explorando outros caminhos de ensino da arte na escola, e me estimularam à pesquisa acadêmica. De certa forma, ter participado do Minha internet está um pouco oscilando. Tatiana, maravilhoso. Eu estou aqui com as fotos da oficina Lighting Painting para passar. Ai, que legal. Um pouquinho do trecho do filme. Do documentário? Do Viaduto. Ótimo, ótimo. Então, 1 minuto. Vocês me digam se vocês estão vendo, tá? Porque... Sim. Que legal. Sim, dá para ver. Dá para ver, sim. Essa foi uma das oficinas de Lighting Painting com a bolsista Isabelle Valente, maravilhosa, e aí tem uns efeitos super interessantes. Assim. Vocês estão vendo aqui o Drive? Uhum. Essa oficina também de stop motion também foi bem legal. Eu não ter organizado esse material, ok? Porque a vida tá esse sufoco mesmo, né? Vida de professor. E a gente está vendo a criação de personagens, então... Aí foi o Pixelation, né, que eles depois fizeram, né, com eles próprios, né? Muito legal. Sim. E aqui um pouquinho do Paulo de Fronten, além do Viaduto. Eu vou passar aqui. A Marcela Gaio está perguntando, pessoal, qual material foi utilizado com a luz? Professora Marcela Gaio, do CAP. O que a Isabela utilizou mesmo? Pode falar, Alexandre. Era uma câmera profissional que tem no Leia e luz, sabe? Coisa de show, assim, que tem um bastãozinho com luz, coisa com LED, alguns até meio de brinquedo, assim. Legal. Aquela câmera Canon, né, que a gente tem, uma Nikon, Sim. que tem o diafragma para criar esse tempo, né? Tem que ser, eu acho, não sei se dá para fazer no celular, porque tem que ter
essa coisa da câmera, né? Sim, de longa exposição, né? É. Muito maneiro. E aqui, então, só rapidinho o vídeo. Quando se fala em Paulo de Fronten, pensamos logo no viaduto, mas o que pouca gente sabe é que, além do viaduto, existe um colégio que está fazendo 100 anos. Outro dia eu passei em frente ao Paulo de Fronten, fiquei emocionada. Meu nome é Gustavo, eu sou Marta Nunes, professora de Educação Física. Atualmente eu e o Gustavo somos os articuladores, né? Professor articulador. Vou passar um pouquinho aqui para a gente... O nome? São os professores explicando quando nos recebem. Há uma diferença também nas disciplinas. Essa diretora. Eu já tinha uma ligação a fotos, com tudo, prova. Na medida em que a obra fosse andando, né? Então essa foi a primeira ideia. Só que alguém teve a brilhante ideia de dizer que dá menos trabalho, mas o que dá mais trabalho para mim é o turno da tarde. Por quê? O turno da tarde eu não sei, os alunos vêm muito elétrico, mais agitado, não sei por quê. Só sei que eles dão muito trabalho. E olha, trabalhem. Não é pouquinho, não. A noite dá menos. Gente, então, só para a gente... Esse foi muito interessante. Gente, todos estão ouvindo bem? O meu áudio está tão ruim assim, ouvindo muito baixo. Não sei se é a minha internet, o meu aparelho. Não pode ser culpa minha mesmo. Não, aqui está dando para ouvir super bem. Inclusive, a sua fala solar está bem alta para mim. Então é meu aparelho. O documentário tinham várias, era cada um falando, né? A diretora falando, esse supervisor falando, e vários... Tinha uma menina da cozinha também falando. A gente pôde ter fotografias antigas da escola para mostrar a história, e também antes e depois da obra. Foi bem, bem interessante. E a comunidade escolar toda ficou muito envolvida também com essas filmagens, enquanto elas aconteciam, né? Muito bacana. E a escola agora está outra coisa mesmo, Isabel, está moderna. Maravilha. E a diretora continua a mesma, a Ana? A principal, que é essa, que é a caraca, fugiu. Tereza. Mas tem a adjunta, que é a Ana, que é de artes cênicas, e tem o adjunto também, que é o Fábio, que na época acho que não era ele, agora é ele também. Maravilha. Muito bom, Tatiana, muito bom. Foi realmente uma experiência muito bacana, Paulo de Fronten, né? A gente ficou durante 2 anos. Agora a gente vai escutar aqui, Soler, você quer falar um pouco da experiência do PIBID no Instituto de Educação de Nova Iguaçu? E, gente, tá tudo... Eu acho que ele foi pegar um fone. Ah, tá. Então, a gente pode passar para a professora Patrícia, da Escola Municipal Azevedo Sodré. Patrícia, a gente atua lá no ensino infantil, né, no Fundamental 1. Ensino infantil não, Fundamental 1. E aí, Patrícia vai falar um pouco para a gente. Vocês me ouvem bem? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Eu vou falar, assim, o que a Tati falou, intimidades, né? Porque eu conheço ela desde a faculdade. Ela falou, e a gente veio se encontrar agora de uma forma tão legal. Reflete muito também do que aconteceu comigo, né? Falando pedagogicamente. E eu queria falar um pouquinho dessa experiência mais pessoal, assim, contar alguns momentos engraçados, divertidos, e da onde eu tirei várias lições também.
Por exemplo, para começo de conversa, eu não queria, não sabia o que era o PIBID, eu já não queria, porque um professor cheio de projetos era eu, que aceitava tudo era eu, que fazia tudo, que já estava sem tempo de fazer mais nada. Então, eu falei para minha diretora, não tem tempo para mais nada, aula extra, mais nada, já estou assoberbada e não posso aceitar. Aí, a minha primeira reação foi essa, de não conhecia o projeto. Aí, como é que é o nome do... Isabel e o... Ligou para mim... Pessoal, Hã? Aldo Vitório. O Aldo, isso, ele ligou para mim e conversou, explicou o que era o projeto, né? Falou que era uma parceria, onde eu iria mais receber e falou das minhas obrigações, o que eu teria que fazer, quais seriam as questões e tudo. Eu falei, eu acho que dá, porque eu pensei assim, poxa, para os alunos, eu pensei neles, assim, né? E eu falei, não, acho que eles não podem deixar de participar disso, isso é muito legal. Aí a gente começou. No primeiro dia de aula foi um choque maravilhoso, porque entraram acho que mais de 20 alunos para conhecer a escola, e os alunos pequenininhos, né, olhando para um monte de catatal gigante assim da faculdade, né, os estagiários olhavam assim encantados, né, muito encantados com aquilo, uma novidade na escola. E teve até um aluno, que eu não lembro o nome agora, que virou tipo ídolo das meninas, né? Que ele foi praticamente atacado pelas meninas, foi muito engraçado. E aí ver assim, essa relação de um aluno estagiário, né, professor já, né, praticamente se formando, com todas essas relações, porque assim, a criança não tem filtro, né? Então, tudo que eles falavam, tinham que falar, falavam na cara. E não era uma questão de falta de educação, era uma questão de reação primeira, imediata, a tudo que acontecia. E às vezes era positivo e às vezes era negativo, e como que o professor tem que lidar com isso? Eu fui aprendendo ao longo de 20 anos que eu estou dando aula aí, e a princípio eu não fui formada, uma coisa que eu queria falar, na faculdade eu senti muita defasagem nessa questão do ensino para o ensino fundamental 1, né? A gente faz muitas aulas e práticas também, aulas práticas mais voltadas para os adolescentes, porque também na época não eram muito solicitados professores de artes cênicas, né, que é a minha formação, para o ensino fundamental 1. Então, eu dei graças a Deus que eu já fazia parte da minha formação, assim, trabalhar com teatro infantil, trabalhar com contação de histórias, porque eu fui tirando várias cartas da manga. Eu não tinha subsídios assim da faculdade tanto para trabalhar com essa clientela, com essa plateia de ensino fundamental 1. E eu fui entendendo eles na prática, né? E aprendendo a lidar com eles. Aí, quando os estagiários, os nossos parceiros chegaram, eles também sentiram isso, que era uma resposta imediata. Gostavam da proposta. Então, eles eram a plateia mais... Eu falo plateia, né? Coisa de teatro. Mas eram os mais empolgados. Também, se eles não gostavam ou estavam incomodados, poderiam não querer fazer aquela atividade. Mas, na maior parte das vezes, todas as atividades foram muito bem recebidas. A oficina de máscaras, eu devo ter purpurina até hoje em mim. Foi uma sala fechada só para eles durante o carnaval. A gente fez... E, assim, a questão de trazer materiais novos para eles, né? Eles ficavam encantados. Então, assim, além de dar um frescor, né, para a escola, também tinha essa questão a gente tem limite, né? A gente não pode trabalhar com muitos materiais, e trazendo materiais novos também deixavam eles super empolgados. Teve a oficina de catavento também, que foi bem legal, mas foi um pouco mais difícil a questão tinham que ter auxílio para poder furar o catavento, colocar o metalzinho e tal, eles, né? Aí viram que realmente tinha que ter mais gente ajudando. Eu fiquei sempre, em cada aula, eu ficava me perguntando, essa aula que eles estão aplicando, eu conseguiria fazer sozinha? Essa proposta deles, se eu gostava de todas, né? Mas
é possível que eu faça um dia sozinha com os meus alunos do futuro, das outras turmas? Algumas eu ficava me perguntando, pensando assim, que só se esse aluno tivesse mais autonomia, talvez para uma turma maior, mas com a assistência que eles davam ali na hora, era possível que tudo se realizava e tinha, assim, o começo, o meio, o fim era a gente limpando, eu ajudando também, colocando as mesas no lugar, e podia ter o que fosse, assim, de sujeira, que a gente dava um jeito ali, isso não era um problema, mas eu sozinha, no dia a dia, talvez uma ou outra oficina eu teria dificuldade de realizar sozinha. Não sei se isso é uma questão para o PIBID, assim, mas isso é importante que também haja essa catarse, sabe, de materiais, sem a gente pensar aquele momento ali presente das crianças usarem material, poderem se sujar um pouco também, as mães ficavam enlouquecidas, mas era gostoso, eu sentia que era uma catarse para as crianças, né? Tanto que na oficina, acho que alguém está com o microfone aberto, tanto que na oficina de pintura, de aquarela, que eles aprenderam como fazer uma aquarela, tinha um momento da experiência que parecia um vulcão, né? Que vinha enfim, o material ali parecia que estava explodindo assim, e eu lembro da reação das crianças e da reação dos pibidianos com aquele momento, que era assim, das crianças era... parecia que aconteceu uma mágica, muito encantados com tudo aquilo. E dos pibidianos também encantados com a reação das crianças que eles não esperavam. Então era tudo muito vivo, sabe? Eu tenho essa lembrança e essa coisa de que cada oficina era tudo muito vivo. E quando o pibidiano trazia algo que ele acreditava, na maioria das vezes foi assim, e que ele gostava e que ele queria de verdade apresentar para aquele aluno, era um encantamento, porque, né, quando a gente vai dar uma aula gostando daquilo que a gente está apresentando, você encanta toda a plateia. Outra oficina que chamou muita atenção foi a Chutando Pedrinhas, que foi dividida em 2 momentos. Na primeira parte tinha a leitura do livro, Chutando Pedrinhas, de uma menina que queria ser jogadora de futebol e era desestimulada em resumo, assim, né, pelo pai, e no final ele aceitava que ela queria ser, e aí a proposta foi depois discutir sobre a questão de gênero, e teve momentos maravilhosos, emocionantes, né, até para... assim, a gente trabalhava com as crianças do 1º ao 6º ano, né, até o 5º, eu acho, porque o 6º ano era de manhã. Então, teve também um momento muito ruim, que a gente sabe que a criança traz o que a família ensina, né? E de um aluno chamar o aluno pibidiano enfim, de algum nome que eu não lembro mais, mas que era a respeito do jeito dele, que ele era... não sei se foi viadinho, eu não sei o que foi que ele falou no dia, eu repreendi, e a gente discutiu sobre isso. Então, acabou que foi, no final das contas, a aula mais importante para eles, porque teve esse arco da transformação. Eu, como professora regente daquela turma, eu ficava sempre me questionando em que momento eu devo interferir, em que momento eu devo me ausentar, não fisicamente. Na maior parte das vezes eu estava presente, até para eles sempre queriam saber onde estava o material, estava não sei o quê. Uma aula ou outra eu resolvi ir conversar com a professora, alguma coisa que eu estava precisando resolver lá na sala dos professores, e voltava e deixava 15, 20 minutos, e ficava também perguntando para eles ficarem à vontade, o que eles achavam bom ou ruim, enfim. E deixa eu ver, a oficina de horta também foi uma coisa que acompanhou durante mais de 1 ano, se eu não me engano, e foi muito legal a estimulação de que deles cuidarem da planta, e era uma oficina que era perpétua, né? Estava o tempo todo ali acontecendo e crescendo a olhos vistos, e foi trabalhada com uma turma bem difícil, bem agitada, e eu sentia que eles se acalmavam com a oficina. Foi muito legal também ter a oficina da horta dessa atividade. E assim,
praticamente foi isso e muito mais. Só que eu acho que eu tenho pouco tempo para falar, eu gostaria de falar até mais, assim, mas foi uma troca muito legal e que para mim também deu uma vontade de aprender mais, uma vontade de voltar para a universidade, de fazer o meu mestrado. Ainda não fiz porque veio a pandemia no meio, poderia até durante a pandemia fazer, mas assim, eu fiquei questionando também como regente, o que eu estava fazendo que... Eu sempre me questionei essa questão, o que eu estava fazendo que era mais do mesmo, o que eu trazia de novidade, porque essa questão para mim é muito importante, sabe? Se eu estou fazendo algo que eu acredito, que me dá prazer, automaticamente isso reflete no aluno, e eu sempre acreditei nisso, e em algum momento eu acho que eu posso ter caído na coisa mecânica, e eu me resgatei a partir desse projeto. Então, assim, eu sou hoje daquela pessoa que não quis aceitar a princípio, porque estava super assoberbada de trabalho. Hoje eu me transformei numa defensora. Se os PIBID quiser, qualquer escola que eu estiver, eu vou receber de braços abertos, porque realmente eu ignorava o que era e hoje eu sou defensora. Se Deus quiser que ele volte para... não só, mas que volte com força total aí para as escolas, que elas precisam muito desse frescor que os PIBIDianos trazem, e tanto os professores, que mexeu com a escola toda, quanto os alunos. Eles adoraram. Foi uma experiência muito positiva. Bacana. Patrícia, eu vou aproveitar para compartilhar algumas fotos, então, principalmente da horta. Essa daqui é a bolsista Paula. A gente teve Renan. Vou mostrar um pouquinho os aluninhos que não pode, né? Mas a gente não vai fazer nada com isso também. Aqui um pouco eles aqui, assim. A Horta foi um projeto muito legal da Natália Daudi, que ela ia toda quarta-feira de manhã e ela teve essa horta lá. Também na Paulo de Fronteira a gente teve uma oficina de máscaras, que foi super interessante, e a de aquarela, que eu queria mostrar um videozinho. Deve ser do momento que eles ficam chocados com a experiência. Sim. Máscaras da Tainá Pimenta, né? Também no teatro. Enfim, foi muito... eu lembro de muita emoção de todas essas oficinas, né? O máximo que eu podia participar, eu estava dentro da escola também. Foi muito bom. Sim. E obrigada, Patrícia. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço. Vamos, então... Não sei se o Yuri vai compartilhar com a gente o vídeo aqui. Yuri vai compartilhar? Vou sim. Só estou pegando aqui. Yuri, então vamos fazer o seguinte. Eu vou passar para o professor Soler e aí a gente, no intervalo, depois dele, a gente passa o videozinho, tá? Soler, com a sua companhia maravilhosa aí dos seus patinhos. Obrigado. Aqui é sempre diferente, né, do contexto da maioria que está na live, né? É uma paisagem sonora maravilhosa, isso aí. Aqui, espero você aqui um dia me visitando, Isabel. Com certeza. Vamos lá, agora... Gente, meu áudio também agora deu pique de novo. Espera aí, deixa eu acertar o áudio aqui. Todos me ouvem? Estava tão bom. Priscila linda aí, que séria, contemplada. Oi, todos me ouvem, gente? Tá, sim, então vou falar. Sim. Talvez eu não. Se eu deixa eu tirar aqui, então, fone, de repente, aquele pouquinho que eu tiro.
me dar um retorno. Bem, assim, o BIBID é um projeto maravilhoso, importantíssimo para o processo educacional, sem dúvida, né? Para mim, então, foi assim, muito legal, muito enriquecedor. Ou seja, os três envolvidos no projeto têm um resultado fantástico, excelente e proveitoso, que é o professor, o universitário e o aluno, né, do qual a gente trabalha, né, para fazer as oficinas, para estar enriquecendo esse processo, né, de aprendizado. Então, assim, para mim, como professor, o projeto é muito importante e veio justamente a calhar com a minha prática educacional, que é o fazer artístico. Isso é muito importante. Então, com as oficinas, né, enriquecia cada vez mais a minha aula com os alunos. E essa interação desses universitários com os alunos traz um frescor, como a professora disse, oxigena o ambiente escolar de uma forma, assim, que é muito positiva, né? Sem contar que ainda sinto no aluno, no meu caso do ensino médico, o desejo pela universidade, a curiosidade pela essa experiência, por essa realidade universitária. Eles ficavam enlouquecidos, querendo saber como era, como não era. Então, essa troca era muito importante. Eu talvez não lembre exatamente de cada oficina, tá, gente? Alguma que eu esqueça, vocês me lembrem. Uma que foi assim de grande relevância, que a gente na escola, a gente comemora a Semana da Normalista. Então, o que aconteceu? O BIBID trouxe uma bateria de oficinas que foi dividido em vários espaços dentro da escola. Isso foi muito legal, foi enriquecedor, aberto até para o projeto da Semana das Normalistas, né? Umas das oficinas foram muito legais, foi a da Balmi, né? Que é muito interessante fazer artístico, não só o fazer, mas todo o conceito, toda, né, a ideia do que vem a ser a questão da feitura da boneca, da relação com o preconceito racial e tudo isso. Agora, um dos momentos assim mais assim, que eu achei mais importante, ou que talvez tenha sido um dos melhores momentos do BIBID no Rangel Pestana, foi a apresentação do filme Poder, né? Que a atriz e a diretora participaram, né, da apresentação do filme, e depois teve uma roda de conversa com elas, e que aquilo, gente, foi melhor do que qualquer aula planejada ou pensada para se trabalhar a questão do empoderamento feminino, a questão do que é chegar lá, né? A gente tem essa história de vencer na vida é ganhar dinheiro, é ser rico e famoso. E naquele dia ficou tão claro para os meus alunos que o vencer, o chegar lá, não está passando por aí, e sim na questão de realizar sonhos, na questão de se fazer útil à sociedade, de estar trazendo uma mensagem, uma fala que realmente importa e que ajuda o outro. Gente, esse dia foi emocionante, todos que participaram devem lembrar. Só ali já valia todo o projeto, né? E foi muito legal, muito bom mesmo. É sempre enriquecedor mesmo. É um projeto que vale a pena existir e que não pode acabar nunca de forma alguma. Eu acho que é meio que isso, assim. A gente só tem que falar bem, não tem o que dizer o contrário. E eu, para falar monologamente, assim, eu sou meio retraído. Eu gosto mais de responder as questões. Se alguém quiser perguntar algo sobre o que foi dito, tá bom? Obrigada. Alguém? Obrigada. Vamos lá. Bel, é isso. Eu acho que está dentro do que você esperava. Tá sim, tá sim. Aqui é uma festa, aqui é tanta coisa que a gente fez, tanta lembrança. Enfim, que... E assim, a questão do Rangel ainda era a distância, né? E mesmo assim a gente conseguiu realizar um monte de coisa. Quer dizer, foi só positividade mesmo no projeto. Só vem realmente garantir ao projeto essa maestria, né? Essa coisa de que realmente é algo que vale a pena, assim. Sim, também vou mostrar algumas fotos. Eu queria saber se o Yuri conseguiu o vídeo, Yuri, para compartilhar. Pessoal, eu tenho uma pergunta. Consegui, sim. Mas eu não consegui botar no drive. Desculpa, pode falar.
falar, Renata. Pois é, pessoal, queria saber de vocês, né? Nós que estamos na residência, né? E enfrentando, inclusive o Solé está conosco na residência nesse momento, e estamos, né, todos nós enfrentando esse problema do ensino remoto, né? Como uma única alternativa. Então, queria ouvir de vocês dessa experiência que nos foi obrigatória, né, que a gente está atravessando. O que vocês acham que, de repente, acabou sendo um fator a mais, que contribuiu, ou, pelo contrário, o que vocês apontariam como uma perda no PIBID, se é que há uma perda, ou na relação que vocês estão tendo atualmente com seus alunos, enfim, para a gente estar tão limitado e não estar mais presencial? Queria ouvir um pouquinho esse depoimento de vocês. Obrigada. Assim, vocês assim, já coloquei minha opinião várias vezes em relação à questão do ensino remoto, principalmente para as turmas do fundamental, né? E assim, em relação ao projeto, eu acho que o BIBID perde muito mais por conta desse caráter do fazer artístico, entendeu? Que o BIBID tem, né? E essa interação de estar com o aluno na escola, de trazer esse frescor para o dia a dia, não é possível. Agora, a gente se reinventa, como a gente está fazendo com o Residência, né? O Residência até a gente consegue mais, porque o Residência tem como foco essa coisa do dar aula, né? Da experiência de sala de aula, no sentido de passar o conteúdo, já que o PIBID não tinha tanto entendo eu, essa questão de estar ligado ao exercício da atividade ensino, uma sala de aula, mas sim no contato geral com o universo da escola, né? Com essa troca mais de experiência de indivíduo do que conteúdo, na realidade. Eu vejo a distinção dos projetos nesse sentido, né? O BIBID tem essa coisa do estar na escola, de conhecer a escola, num sentido mais de troca de experiência entre universitário e aluno fundamental. Já o Residência Pedagógica, além dessa troca de experiência, não tem também esse fazer, né, professor, essa atividade, essa experiência profissional, que o BIBID, até que eu, me desculpe se eu esteja enganado, não tinha, né, como objetivo principal vamos dizer, essa experiência diária da escola, do ensino-aprendizagem conteudista, no sentido da prática do professor, e mais no sentido, o BIBID no sentido geral, mais dessa interação do espaço escolar. Seria isso, Isabel? Não. Não? Me conta, então, Essa como seria? docência, todas as oficinas que a gente fez, a gente se preocupava muito com os conteúdos, não só procedimentais, mas atitudinais, né? E também, enfim, toda essa formação, que é uma formação super específica do professor de artes, né? Que lida com oficinas, que lida com o fazer, mas sempre uma questão de experiência, de contextualização, de investigação, de criticidade. Mas a mim não me chegou essa experiência da atividade, da prática em si que a gente tem na residência, que é a questão de planejar uma aula, de ter um conteúdo. No BIBID, a gente trabalhou mais o fazer artístico no sentido de oficina, e que a gente sabe que nem sempre o conteúdo diário das atividades de educação artística são esses. E por isso que eu coloquei, por isso que eu pensei dessa forma. Eu acho que óbvio que os dois estão ligados à formação. Tem uma distinção, claro, que o PIBID vai até o período, porque ele pega a iniciação, né, desse aluno na licenciatura. Mas que ele já antevê muitos PIBIDianos aqui que estão na residência pedagógica, que tiveram experiências de estarem à frente da sala de aula, mas era sempre era sempre conjunto. Eu acho que o que diferencia PIBID e RP é que o PIBID é todo mundo, né? É um grupo. Então, as oficinas nunca eram dadas por uma pessoa, eram dadas por 5, 6 pessoas. O RP, não, ele já vai individualizar essa prática, né? Já vai ser uma prática mais individualizada, mais dentro de um estágio, né? Então, é isso. Mas a rigorosidade metodológica, a investigação conceitual, a investigação procedimental, ela é a mesma, né?
Então, Mas, Bel, eu digo assim, mas o que leva a uma prática diária de uma sala de aula, que é você levantar o planejamento dos objetivos de um todo e concluir essa aula, o BIBID tinha também, no sentido... Claro. Não, porque essa parte nunca me chegou, essa parte burocrática, essa parte... Não chegava, gente... É burocrática em que sentido? Porque também... No sentido de você criar um plano de aula escrito, no sentido de você... Isabel, eu acho... mesmo, que faz parte da nossa cotidiano de sala de aula, do professor. Que o já na residência tem, que é mais essa coisa do estágio, da prática do professor, no sentido geral, desde a ideia da concepção da aula, a pesquisa, o planejamento e a execução da mesma. No BIBID não tem isso. Aí volta a dizer, desculpa, Renata, é porque o planejamento que a gente fazia na UERJ, todas as segundas-feiras, à tarde, o planejamento é, como a gente falou, era um planejamento conjunto, mas tinha um planejamento da gente saber o que a gente ia oferecer, quais os materiais, quais os recursos, qual o tempo, quais os resultados esperados, toda essa construção, ela também se passava. Agora, de uma maneira mais orgânica e conjunta, e não individualizada. Sim, desculpa, gente, até pela confusão. Depois é que eu entendi também as colocações do Solé, eu acho que ele estava se referindo também à burocracia que nós temos na residência, principalmente com relação à prestação de contas através de envio de relatórios, né, que até o preceptor tem que enviar, nós, os docentes orientadores, também temos que enviar, bem como os residentes. Acho que ele estava se referindo mais até a isso também. Mas a minha pergunta, inclusive, eu acho que você podia dar uma ótima contribuição, além das professoras que estão aqui também, Isabel, são as substituições e adaptações realmente que o programa passou, o que você acha que foi positivo ou não, o que as professoras acham que foi nessa relação de ensino-aprendizagem com suas turmas atualmente, elas acham que foi bom ou que não foi, que houve perda, não? Está mais nesse sentido. Acho que quem pode falar é a Tatiana, que participou de dois editais, né, que a gente ganhou o edital. Mas comigo foram 17 e 18, né? 17, 18, 19, mas o edital 18 e 19 era meu. Você está sem áudio, É porque eu vou por ano, né? 17, 18, 19, mas é porque é o mesmo edital 18 e 19. 18 e 19 era o mesmo edital, 17 era a continuidade. Para mim, a única diferença mesmo assim, foi em relação à verba, a dinheiro. Aqui, claro, isso impacta no trabalho, né? Em 17, a gente tinha uma verba, por exemplo, para mexer em infraestrutura dentro do colégio, colocar lá um projetor e tal, e 18, o dinheiro, só as bolsas que existiam, então a gente mantinha o projeto só com o dinheiro de bolsa. E, é claro, com apoio sempre do departamento, da direção do Instituto de Arte, seja colocado aqui, o pessoal do professor Alexandre, sempre apoiaram muito o PIBID. Então, mas a gente... E aí, esse corte de verba, é claro, ele afeta a estrutura, a potência do programa, né? Assim, a questão também de fazer mais viagens, de fazer mais... Né? Mas a gente continuou fazendo, a gente arrumava ali e continuou fazendo. Mas, Tatiana, fala da sua experiência aqui. Eu não sei, porque o que eu entendi da Renata perguntar, não sei se eu entendi certo, estava relacionado a esse momento da pandemia, onde a gente não tem essa prática. Com relação a isso e o PIBID, para mim é difícil falar, porque eu fiquei no PIBID até 2019, que não era pandemia. Então, 2020, eu já não estava no PIBID. Residência, por exemplo, eu estou entendendo mais o que é agora na explicação da Isabel, porque eu não participei também da residência. Então, acho difícil comparar. Eu posso comparar a minha prática como professora. Exato, a pergunta foi essa. Isso. Tá, isso realmente muda tudo, porque artes, independente da linguagem artística, é muito prática, né? E é muita troca. E eu dou aula no município e dou aula no estado, né, com idades totalmente diferentes. E, assim, sou de artes cênicas. Então, por exemplo, no município, eu tinha aula prática de teatro, aula prática de cinema. Não pude mais fazer isso, né? No estado também. Então, assim, eu tive que me adaptar às plataformas. O que aconteceu comigo é que no estado, como são mais velhos, eu tentei, já que eu não tinha mais a oportunidade da prática, eu falei, vou tentar aproveitar as coisas boas. Por exemplo, na época, na minha escola do estado, eu não tinha recursos acessíveis para ficar passando vídeo,
para coisas que você queria fazer e você não conseguia. Então, no primeiro ano, por exemplo, no ano passado, eu passei muito link no YouTube com vídeos interessantes, curtos, para eles verem, refletirem e escreverem sobre o que eles estavam pensando. Então, essa parte eu achei que foi muito boa. A questão, por exemplo, da cultura afro-brasileira e indígena, que eu trabalhava um pouquinho na aula prática, mas não tanto quanto deveria, eu caí dentro na questão da representatividade negra no passado, passei muita coisa sobre isso e consegui que eles pensassem. Então, eu aprendi junto com eles, eu fui estudar para passar. Então, para mim, foi enriquecedor. Sei que perdemos muito, mas eu tentei ver as coisas boas nisso. E no município, eu mudei de escola, eu trabalhava com jovens de 12, né, de 6º ao 9º ano, e assim que a pandemia começou, eu fui para uma escola de pequenos, que eu nunca trabalhei com pequenos. E aí veio a pandemia e a gente manda atividade, mas na minha escola, pelo menos, até agora, a gente não tem acesso ao aluno, então você não sabe o que eles estão fazendo ou não com aquilo. Eu tentei um material bacana também sobre essas temáticas, em vídeo, principalmente, para que eles pudessem ver e ter um conhecimento legal de representatividade também, e passava sempre coisas. Lá ainda estava muita coisa do desenho, então tentei passar desenhos, coisas que eles pudessem fazer de forma plástica. Ainda estou engatinhando, né, nessa faixa etária, confesso, e nessa plataforma. Esse ano eu acho que eu estou um pouco melhor, já estou conseguindo introduzir um pouquinho de audiovisual, porque eu fiz, particularmente agora em março, oficinas de vídeo numa mostra de cinema que eu participei, gratuitas, e nessas várias oficinas cinematográficas eu adoro conhecer outras coisas. Essa troca, para mim, é a parte mais fantástica, que mais me traz coisa boa. E nessas trocas, eles propuseram muitos exercícios de filmagem, por exemplo, de 1 minuto, e saindo não do roteiro, mas de várias outras possibilidades de criação. Então, mexeu com a minha criatividade num grau que eu comecei a produzir como artista e já joguei para os alunos propostas que poucos eu recebi, porque no ensino público é difícil o acesso à internet, mas alguns eu já recebi vídeos por WhatsApp, fazendo aquele videozinho de 1 minuto que eu pedi. Então, achei muito bonitinho. Assim, eu estou vendo novamente que dá para ir, só que a gente cai nessa questão principal, que é o acesso à internet, que ele tem, e aí a gente não consegue ter um contato com tantos alunos. Acho que é mais ou menos isso. Obrigada. Vou falar rapidinho da minha experiência também. Eu só fui entender realmente a pergunta quando a Tati esclareceu naquele começo, realmente falando da pandemia. Realmente uma perda muito grande, assim, no sentido que a gente atinge um público. É tão democrático ver aquela sala de aula que tem aluno que tem um pouco mais de acesso a tudo e aquele aluno que realmente muito carente. Então, assim, é triste ver que na pandemia, né, fica tudo muito desigual. Então, assim, eu só tenho um filtro, né? Passa um filtro e pouquíssimos alunos participando. Eu tenho alunos adolescentes e tenho os alunos menores. Os alunos menores, por terem a orientação e estímulo dos pais em casa, eles participam mais. E os adolescentes eu estou começando a fazer, gente, eu faço tudo, chantagem emocional, faço tudo para eles aparecerem. Alguns que me conhecem, né, aqueles que eu já tive contato antes da pandemia, eles estão participando mais. Aquelas turmas que eu peguei, que eu não tive contato nenhum, que são novas agora, nesse ano, são essas que eu tenho mais dificuldade, mas, enfim, aos poucos eu estou conseguindo aumentar essas turmas. E é muito importante, principalmente em tempo de pandemia, esse contato da aula online, mesmo que sejam poucos alunos, mas eu sinto tanto que eles precisam assim abrir a câmera e olhar para os outros amigos, e é uma dificuldade de abrir o vídeo, muita vergonha. Hoje uma aluna falou, é a primeira vez que eu entro, eu estou morrendo de vergonha. Aí logo depois já foi mostrando o cachorrinho dela. Tem coisas assim que só também esse momento está permitindo que aconteça, que a gente conheça a casa dos alunos, que a gente veja um pai sentado no sofá, de barrigão de fora, assim, assistindo televisão, enquanto o aluninho está lá tentando se concentrar, sabe? Então, a gente vê todas as realidades. Então, assim, tem muita coisa acontecendo também na minha cabeça e eu estou elaborando ainda. Mas hoje, por exemplo, eu mostrei para eles uma peça de teatro
e parava e comentava, parava e comentava. Eu já fiz também, tentei fazer uma aula de teatro online, né, com aqueles que estavam fazendo um diálogo. Aí eu falava, não, agora você vai fazer esse diálogo, que era um diálogo curto que eles tinham anotado no caderno. Aí você vai fazer agora, muito triste, não sei o quê. Eles amaram a aula, que era muito próxima daquilo que eu fazia também na aula prática ao vivo, que eu fazia realmente aula de teatro com eles e tal. Enfim, a gente está se virando e vendo o que funciona e o que não funciona. É como se a gente tivesse recomeçado tudo, né? Óbvio que eu não estou partindo do zero, eu parto de uma experiência de 20 anos, mas eu também, como profissional, me vejo, às vezes, muito sensibilizada pelo que está acontecendo, muito tocada, e eu fico assim, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? O tempo todo eu estou me questionando, será que esse é o melhor caminho? Uma coisa são crianças pequenas, outra coisa são os adolescentes. Mas uma coisa é certa, eu sinto que eles precisam muito da aula online. Por menor que tenha, assim, aqueles que estão acessando estão voltando, sabe? Então, assim, existe essa opção no município de você não dar uma aula online, você pode só passar a tarefa lá na plataforma e o aluno te devolver. Nossa, não existe, sabe? Cadê o contato? É como se jogasse tudo fora. Não, tem que ter aula online uma vez por semana, pelo menos, de artes. E é isso, estou transformando. Só que o trabalho é triplicado, porque a aula que eu estou te dando aqui online, eu vou ter que escrever essa aula toda, colocar no WhatsApp para o grupo de pais, para eles saberem o que foi dado na aula, para aqueles alunos que não tiveram acesso à aula online. E agora o terceiro trabalho é colocar essa aula também na plataforma Google Classroom, Google Sala de Aula, para aqueles alunos que já estão entrando. Então, assim, o trabalho do professor triplicou. Sim, no mínimo. Mas a gente, não sei, agora nesse momento eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na vida. Eu dei meu número de WhatsApp para alunos e pais, e eu não quero saber, depois eu vejo o que eu faço com isso, mas todo mundo tem meu número. Meu número está assim nas mãos de todo mundo. O importante é me entregar a tarefa, é participar, então eu abri mão de qualquer privacidade. E não tem hora, pode ser 9 horas da noite, estão mandando mensagem. Então, assim, é o momento da gente esquecer alguns protocolos, vamos dar as mãos e fazer o melhor. É isso. Pandemia, para mim, é esse momento. Obrigada, Patrícia. Solé, você quer colocar mais alguma questão? Eu acho que eu te atravessei um pouco. Samba, está sem áudio. Solé, está sem áudio. Solé. Só para finalizar, existia essa possibilidade do ensino remoto, de ser maravilhoso, de o professor realmente, a gente sabe que a gente é capaz, né, dentro de inúmeras possibilidades, realizar o nosso trabalho, só que a gente tem que prestar muita atenção e acabar não confundindo muito o discurso e achar que isso é normal e que isso é positivo, porque não é, porque a gente sabe que dentro da rede pública, mais de 50% dos alunos não têm acesso. E não tem mesmo, isso é fato, isso é pesquisado, isso é estatístico, entendeu? Então não adianta você ficar se iludindo que você está fazendo um excelente trabalho, que você até esteja, mas que esse seu trabalho, por melhor que ele seja, mais ele abre a trincheira do distanciamento social, da questão da inclusão social. Mas entendeu? qual é a proposta, então, Soler? De não fazer? Não, colega, a questão não é não fazer. Você está consciente desse discurso, de que, na verdade, você está fazendo o seu melhor para poucos, entendeu? Sim, e que existe aí uma trincheira, uma lacuna, uma perversidade nessa forma de educação que é muito clara. Sabe assim, pode ser que eu seja radical. O ideal era ser os anos letivos de 2019, 2020 como não existido. Entendeu? Desse projeto de aula à distância seria uma forma de entretenimento, de uma forma de que as pessoas estivessem ligadas àquilo, de uma forma até para amenizar esse sofrimento diário que é a pandemia, mas não como uma educação efetiva, né? Não é, gente. Mas em nenhum momento, por exemplo, como eu te disse, eu estou tentando colocar de várias formas para que todos a gente faz o nosso melhor. Deixa ela falar um pouquinho. Fala, Patrícia.
eu já não concordo com o que você falou, porque, assim, Uhum. sejam poucos alunos, mas eu estou ali, pelo menos, não aumentando a distância entre eles. Esses alunos que estão tendo acesso, eu vou ter contato com eles em breve, espero eu, depois de vacinada, né, a gente voltar aos poucos. Eles serão os meus orientadores daqueles que não tiveram acesso. Eu não acho que agora não ficar paralisado e só entreter. Não sei se eu entendi a sua fala corretamente, mas eu estou tentando fazer o meu melhor. É óbvio que eu não estou dando aula como eu daria da mesma forma presencial, entendeu? A aula está totalmente adaptada e também a cobrança não é a mesma. E eu também concordo, é muito desigual, é injusto, é tudo isso. Mas eu não posso deixar aqueles que têm acesso desassistidos, pelo menos a minha opinião é essa. E aí, quando a gente voltar, vai ter um vácuo, sim, vai ter uma diferença. E vai ter, assim, não só naqueles que estão tendo acesso, mas que não estão tendo acesso, mas aqueles que estão tendo acesso também estão muito aquém do que poderiam estar. Então, assim, esses vão ser agentes transformadores depois que a gente retornar. Essa é a minha ideia. Não sei se isso vai dar certo. No momento nenhum, eu estou dizendo para você não fazê-lo, não fazer o seu melhor. É para a gente não esquecer do discurso que realmente o que é real. Porque aí, quando você coloca só essa pontuação toda de que está tudo perfeito, eu sei que você faz o seu perfeito, eu sei que você faz o seu melhor, mas dentro da realidade, do contexto geral, né, o que está acontecendo, na verdade, é uma questão muito séria em respeito à educação, de que não chega a todos. É isso que a gente Mas em não nenhum pode momento esquecer. eu disse que estava perfeito. Gente, eu vou. Tá bom. Eu quero reunir as falas aqui para a gente tentar chegar. É claro que a gente sabe que a questão é emergencial, ninguém está feliz com isso, né? A gente sabe que aí é um problema, a gente está procurando aí como professores da escola básica aqui, da universidade, com a escola básica, meios, possibilidades, metodologias de algum contato, porque algum contato também é o que a gente pode fazer nesse momento. É muito difícil, eu entendo a angústia do Soler também, entendo a fala da Patrícia, a gente não vai chegar num consenso aqui hoje. Sim, claro. E eu acho que é isso também, essas problemáticas a gente está acompanhando, cada um de nós aqui, tanto os PIBidianos, quanto os residentes, quanto nós coordenadores, quanto os supervisores, quanto os preceptores, a gente é evidente que está ruim, é evidente que a gente não está conseguindo, é evidente. Assim, isso não... É isso que a gente não pode mascarar, entendeu, Isabel? Que acaba, ingenuamente, numa fala dessa, que a gente tem essa coisa mesmo, a gente mascarar isso está ruim. A minha fala é só essa, a gente tem que estar consciente do que está fazendo e do que está acontecendo. Talvez a minha empolgação tenha mascarado, entre aspas... professora, mas o discurso não é contra você, não é contra a sua fala, não. É do sistema todo, entendeu, professora? Eu estou fazendo uma análise do meu discurso também, eu estou fazendo uma autocrítica. Quando eu me empolgo por pouco. Eu me empolgo por pouco mesmo, porque, assim, o pouquinho é de pouquinho em pouquinho e tal, mas com certeza é péssimo, porque a gente, como eu falei no início bem no início da minha fala, a gente sabe que tem uma injustiça, né, do acesso, do não acesso, e isso é evidente. Mas, assim, eu escolhi, foi uma escolha de trabalhar nesse sentido o melhor que eu pudesse. Não sei se eu estou contribuindo, mas, assim, nesse sentido, eu acho que é o melhor que eu posso fazer agora. O que a gente vai encontrar depois é uma coisa que eu vou... Eu tenho certeza que a gente vai ter que parar para repensar a escola, repensar como tratar esse aluno que veio de uma pandemia. É um restart, né? É um recomeço para todos nós, pensar a educação, repensar tudo. Eu falei de um momento específico, citei alguns exemplos, e fiquei empolgada com esses exemplos, mas com certeza a gente vai ter que parar muito para refletir e ver o melhor que a gente pode fazer de melhor para o aluno. Vou aproveitar aqui para a gente mudar esse assunto, a gente fechar com um vídeo da aquarela lá esse vídeo é muito lindo,
lá na Azevedo Sodré, e aí a gente fecha com chave de ouro, ok? Então, vamos lá. Calma aí, compartilhei errado. Vamos lá. Acho que é esse vídeo mesmo. Ai, caceta. Ai, vocês estão vendo no WhatsApp todo. Eu adoro. Nossa, é ótimo. Outro Pois dia, situação... não é que eu compartilhei o meu Instagram? É lógico, acontece. O Instagram todo problemático, estou lá compartilhando o Instagram. Mas o Aldo, ninguém espera o Aldo, que atendeu o iPhone dele e aí entra automaticamente no computador. Então, todo mundo escuta a chamada várias vezes. Calma aí, gente, eu não estou conseguindo. Está um pouquinho pesado o vídeo. Aquela confusão de escola. Vamos ver se a gente não está vendo, não. Ah, agora vai ver. Presta atenção aqui, galera do olha só, tá ficando, galera, afasta um pouco, porque nem todo mundo tá conseguindo ver. Dá uma afastadinha. Gente, vamos afastar um pouco para todo mundo ver, sair um pouquinho de perto da mesa. Isso, vamos afastar um pouco para todo mundo ver. Ó, ficou da cor do mel agora. Amarelinho. E agora a gente vai botar uma xícara de amido de milho. Olha só. Farinha. Isso daqui alguém sabe como é que vai ficar? Alguém adivinha? Eu já fiz alguma coisa em casa. Tipo assim. Massinha? Vocês acham que é massinha? Ela fica dura quando ela tá. Isso, não me ensina, por favor. Parece que é isso. Não, tia, coloca no meio. Parece que a gente mexe ela volta pro lugar. Que é isso? Quando acontece isso, a gente bota mais amido e mexe mais. Vai mexendo, vai mexendo. Vai mexendo até formar. Tem que botar mais até ficar, sabe o quê? Uma farinha. Uma farofa. Tem que virar uma farofa. Olha só. Tá ficando duro. Ó, tá ficando até duro. É esse. Eu acho que é esse segundo. Ana Gabriela, é esse que eles fazem o ó, é esse vídeo? Eu espero que seja. Esse vídeo é muito bom, porque tem dois, né? Tem esse da gente terminando de fazer, e aí a primeira parte é a da reação deles, quando bota o bicarbonato e acho que o vinagre, né? Aí eles ficam, eles gostam muito, eles se surpreendem. Oh, muito engraçado. Gente, olha só, estamos aqui 15 para as 16. Não sei se Tatiana, Soler, Patrícia querem falar mais alguma coisa. A gente já vai encerrando nossas conversas de formação. Nossa conversa de formação, só para dar é o primeiro ciclo de conversas de formação que a gente traz os atuais preceptores, os antigos supervisores, atuais supervisores, também outros temas que interessam, né? Como a gente teve de HQ, a gente teve também os atuais preceptores, a gente teve a Bárbara Copta também, a questão lá da questão do trabalho dela. Então, a gente está sempre trazendo pessoas aqui para enriquecer esse debate,
esse projeto PIBID RP juntos, e é uma vez por mês, toda terça-feira. Então... Tem gravação sim, né, Bel? A gente disponibiliza depois no canal, tanto da Residência Pedagógica no YouTube, quanto do PIBID, a gravação, então vocês vão poder reassistir lá, se tiverem vontade de indicar para alguém. Então, daqui a pouquinho a gente manda o link para vocês. Tá ótimo. Então, Tatiana, quer falar mais uma coisa? Patrícia, Solé? Eu quero agradecer a oportunidade, não só de estar aqui hoje, mas desses 3 anos que eu participei. Como eu falei, eu como artista, assim, eu pessoalmente, aprendo muito com as práticas dos outros, com as metodologias dos outros. Isso tudo agrega muito valor para mim, me estimula pessoalmente, e aí isso vai para o meu trabalho, porque aí eu quero que os meus alunos tenham oportunidade também de conhecer. Então, o PIBID, nesses 3 anos, nossa, trouxe muita coisa bacana mesmo. Eu adorei participar, as oficinas foram incríveis. E é isso, assim como a Patrícia falou, a minha escola, assim que a gente voltar, também estão de portas abertas. Se mais para frente quiserem fazer lá, vão ser sempre muito bem-vindos. Obrigada. Legal. Vou emendar também agradecendo muito. Foi uma experiência muito rica em tão pouco tempo, porque eu fiquei, acho que só foi 1 ano, né? 1 ano e poucos meses, mas assim, foi muito legal, muito enriquecedora, e foi um presente assim, para a escola, para mim, e eu acho que para quem participou, para todos os envolvidos, né? Estamos lá de portas abertas para receber vocês quando quiserem, tá? Por enquanto estamos só de internet aberta. Se quiserem também participar de alguma aula, enfim, não sei, estou jogando aí. Mas uma coisa que eu esqueci de falar, só para complementar, a gente também elabora trabalhos para deixar na escola para aqueles alunos que não têm acesso à internet. Isso é muito importante, super importante, eu esqueci de falar sobre isso também. Enfim, a gente está tentando, né, botar panos, fazer de alguma forma que eles continuem interessados pela escola, mas assim, o que vai acontecer depois disso, só vivendo mesmo e sabendo, e a gente vai ter que ressignificar tudo e pensar em estratégias. Mas sejam bem-vindos, até para somar com essa força aí, para poder trazer de volta essa empolgação pela educação, né? Tá bom? Obrigadão, gente. Beijinho. Obrigada, professora. Solé está sem aula. Agradecer também o projeto, né? Que de certa forma eu ainda meio que continuo, né? O grupo, a gente está aí junto, né? Agora com a residência, mas também com esse link, vamos dizer, com o PIBID, quer dizer, é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Espero que esteja contribuindo a contento. Ok? Muito obrigado, Isabel. Obrigada, Solé. Obrigada, Solé. Então é isso, a gente fica por aqui hoje, a gravação vai estar aqui, e vocês preencheram também aqui o Google Forms que a gente enviou, o segundo link. Olha, a Marcela Gaia gostaria de falar uma coisinha. Claro, fica à vontade. Ah, Marcela. Oi, gente, é só para dizer assim, quanto que cada vez que a gente tem esses encontros, eu fico feliz de poder ver a nossa formação de professores, né, especificamente do Instituto de Arte, que foi onde eu me formei também, e quanto que isso me fez falta na minha formação. Então, isso eu fico muito feliz pelas pessoas que passam pelo PIBID, passam pela residência, né? E hoje, como preceptora, eu fico muito grata por poder participar de uma outra forma, mas tendo a consciência de que meus futuros colegas de trabalho que estão se formando, né, ao longo aí desses anos, vão ter uma outra visão, né? Eu lembro muito da minha turma ter esse medo que alguém que comentou de trabalhar com criança, que era mais direcionado para a parte da teoria, então só queria pegar ensino médio. Então, apesar de tudo que a gente está vivendo, eu acho que mesmo nessa forma remota, a gente está podendo trocar, contribuir de alguma maneira para ampliar um pouco esse espectro da formação dos nossos alunos da licenciatura. Obrigada aí a todos que falaram, muito bom poder também conhecer um pouquinho do PIBID, que a gente ouve muito pelo nome, mas efetivamente eu estou conhecendo aqui pelo ciclo de conversas. Obrigada, gente. Bacana.
Obrigada, Marcela. E eu queria perguntar se a Ana Valéria, a professora Ana Valéria, que também foi coordenadora comigo do PIBID, de 18 e 19. Olá, boa tarde a todos, todas e todos. Eu estava um pouco enrolada com as questões burocráticas da residência. A Renata, de manhã a gente ficou lutando com isso, agora de tarde era uma questão mais de entrada nas plataformas, mas agradecer muito, né, a vocês por estarem compartilhando conosco suas experiências, porque isso é importante, por isso que a gente chama, né, é um ciclo de conversas de formação, e como a professora Marcela colocou, a formação para todos nós, né, que estamos aqui. E agradecer essa generosidade, esse compartilhamento. Como a gente sempre diz, nós temos agora um grupo, pelo menos na residência pedagógica, que a gente espera que seja também, né, uma continuidade, um grupo muito diferenciado, porque puderam ter essa oportunidade de participar no PIBID com vocês, com o Soler também, né, e agora estão na residência pedagógica, né, também um grupo com o Soler. Então, isso nos deixa assim muito satisfeitas, né, e muito esperançosa por tudo que a gente tem visto aí sendo construído, né, por esses professores e professoras, licenciandos e licenciandas e licenciandes. Tá? Muito obrigada pela presença. Obrigada, Ana. Então, Renata, podemos fechar? Só quero agradecer, então, a todos também. Enfim, as professoras que eu não conhecia, sempre muito importante essa troca, só vou reiterar o que já foi dito aqui. E também a gente abre, né, Ana, na medida do possível e do impossível, as nossas salas virtuais, para que vocês sejam sempre também, todos vocês, muito bem-vindos. Então, é muito bom mesmo, acho que é muito importante essa troca exatamente nesse momento, né? A gente se sente um pouco menos sozinho, né? Isso conta muito, na verdade. Gente, obrigada. Um abraço para todos. Se cuidem. Obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Tatiana. Todos. Obrigada, Soler. Beijão.